E eu estava ali em casa e querendo a chuva, precisando da chuva. Eu plantei um feijão e já uma semana sem chuva. Falei, meu Deus, olha a chuva, meu pai. E de tarde a chuva, mas eu queria vir no culto. E choveu. Aí eu falei assim, mas se não estiar eu vou tentar descer. E não é para qualquer um não. Não é para qualquer um não. Estou gravando não. Mas não é qualquer um que desce na água desse hoje não. É que tem que querer estar na casa do Senhor. Aleluia. Não é querer apresentar, mostrar, não. É querer servir ao Senhor. Porque Deus conhece quando você não quer vir também, irmão. Sim ou não, pastor? Deus conhece, irmão. Deus conhece quando você chega aqui e fala, estou alegre, você está triste. Não, nós não podemos falar mentira aqui. Você está triste, nós vamos orar, você vai sair alegre. Porque Deus é maravilhoso. Mas desci, subir e só a pé. Mas subir não tem problema, eu tenho que subir mesmo. Mas descer eu desci. Irmãos, sem perca de tempo, né? Porque muito tempo a gente não fala aqui, você sabe, né? Que a gente bota no microfone. 192 na nossa árvore, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Peço, irmãos, que me ajudem nesta noite. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mamou do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És o grande pecador, eis aqui teu Salvador, pecador bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal, pra descer na cruz teu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, glórias a Deus. 193. Fá maior, varão, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nossa alma fica batida, fica triste, e você não tem com quem recorrer, porque o único que tem um remédio para a alma batida é o Senhor Jesus, a não ser o Senhor Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate
Aleluia, glórias a Deus. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Não sou o preletor desta noite, mas essa palavra tem ficado no meu coração. A importância de você trazer alguém na igreja. A importância de você vir à igreja. Capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 10. Aleluia. Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo, assim sucessivamente. Vamos ler com bastante atenção, irmãos, a palavra de Deus, né? Vamos ler assim bem no conjunto. Aleluia, glórias a Deus. Para ficar uma coisa como se o pastor bem ordeira. Todos encontraram? Evangelho de São Marcos, capítulo 2. O título do texto diz assim: o paralítico de Cafarnaum. Logo em sequência, o nosso pastor vai estar orando. Aleluia. E depois da oração, o conjunto de oração já com o primeiro louvor, em nome de Jesus. Depois do louvor, que orar com a saudação, a palavra, a pregação, e assim nós vamos continuando nesta noite. Vamos lá. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soubessem que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, e nem ainda nos lugares junto à porta que abriam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali sentado e arrazoaram os seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, e assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Vamos terminar, irmãos. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Na sequência, os irmãos continuam na condução do culto. Amém, amados? Vamos orar em favor do pastor Ananias. Amado. Vamos orar em favor do Gilvan, em favor da cantora gospel Damares, queridos, pessoas que estão, amém, o presbítero Rodrigo, irmão que sofreu um acidente, poucos dias ali na obra, e estão precisando das nossas orações, e como igreja, a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, tá? Glória seja dada ao bendito e poderoso nome de Jesus, o Cristo. Quantos mais nessa noite tem motivo de oração? Diga: eu tenho. Eu tenho. Eu também tenho motivo de oração. Bem, amado, glória seja dada ao nome de Jesus. Estou vendo lá atrás o Renato, estou vendo ali a Ilma. Cadê a Ilma? Só não estou vendo a criança ainda, porque está no ventre. Mas está dizendo que está chegando. Amém. Entendeu? Feliz de te ver aqui. Amém, amado? Glória a Jesus. Falei com ele hoje, e aqui é a casa de Deus. Amado. É lugar de louvar a Deus. Essas meninas que vocês veem na igreja aí, tudo eu vi crescer, irmãos. Não adianta temar comigo. Temar comigo aqui divino todas essas meninas aí eu vi crescer. Entendeu? E estou vendo os filhos de vocês crescerem. Para mim isso aí é um privilégio muito grande, responsabilidade também.
Entendeu? É responsabilidade também. Entendeu? Não sou o pastor que vocês merecem, mas eu amo vocês. Amém? Aprendi a orar pela igreja que eu trabalho com ela. Aprendi a interceder por ela, pelos irmãos, pelas irmãs, pelas famílias. Entendeu? Então todas essas meninas que estão crescendo aí, ganhando criança, a gente viu crescer. E é uma alegria para nós. Hoje à tarde eu estava lá com o seu pai, com o Wilson. Entendeu bem? E a esposa está na congregação. Entendeu? Pastor Valdeci foi dirigente da congregação da Barra da Taquaraçu. O Wilson falta culto? Não falta culto. Ele ainda está com uma pendência pequena. Né? Quer largar aquele maldito cigarro. É uma pendência pequena. Entendeu? Mas não falta culto, irmãos. É sempre com a família ali, as crianças adorando a Deus. E hoje nós tivemos uma tarde abençoada lá. Abençoada, muito forte. Tá? O que Deus fez ali. Precisamos ver a igreja servindo o Senhor, né, com alegria e fazendo a obra de Deus. Tá bem? Vamos orar ao Senhor neste momento. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Choveu. Chuva não pode ser atrapalho. Chuva é bênção. Não falou que plantou feijão, estava precisando da água. Deus mandou a água. E aí, então a chuva é bênção. Então a chuva vai me atrapalhar ouvindo o culto. Ah, pastor, não fui não, porque a chuva me atrapalhou. Né? O caso deles ali, eu sei que é difícil mesmo. Mas estão aqui. Aí o Almir, aí o Eli, entendeu bom? Tudo moram distante, nas roças, em barro. Entendeu? Mas não pode reclamar da chuva. Se reclamar da chuva, Deus trancar o céu 3 anos, 6 meses, como fez no dia do Eli, nós estamos lascados aqui nesse lugar. Né? Não estou com azar fora de vir. Entendeu? Precisamos de chuva mesmo. Vamos orar, meus amados. Senão eu começo a falar aqui, microfone na mão do pastor, o problema é sério. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente começa a pregar. Vamos orar ao Senhor Deus, nessa oportunidade, colocando todas as coisas na mão do Senhor Deus, para a glória do bendito nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos mais têm motivo de oração, diz amém? Amém. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos na tua casa para bendizer teu nome. Jesus, eu apresento a ti o pastor Ananias mais uma vez, apresento a ti, Senhor Gilvan, apresento a ti, Senhor, o presbítero irmão Rodrigo. Senhor, tenha misericórdia, usa as suas mãos, as mãos dos médicos, também a cantora Costa, o irmão Damares. Senhor, são pessoas que estão à beira do tanque, precisando ser jogados dentro dele para que o milagre possa acontecer. Nessa noite nós oramos pelo transcurso desse trabalho também. Se cada irmão, cada irmã, nessa noite, que o Senhor possa alcançar com a tua bondade, com a tua misericórdia na noite desse dia. Eu oro e ministro a tua bênção sobre os teus filhos, mediante a graça do Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Poder sentar-nos. Deus abençoe a todos na noite deste dia. Glória a Deus. Grupo dos varões louvando o Senhor.
das maravilhas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Glória a Deus. Glória a Deus. E as coisas difíceis, né, que todos nós passamos. E Deus, no dia que eu estava assim, desanimado, que não ia mais para a igreja, ia desistir. E no dia, era um culto lá no Ribeirão do Jorge. Aí minha mãe me fez o convite. Só que eu já estava desanimado. Só que do nada, eu cheguei em casa e falei, sabe, pô. Aí chegando lá, o culto foi uma bênção e o pastor Roberto me chamou naquele dia lá e falou que Deus tinha algo grande na minha vida. Daquele tempo para cá, eu vim observando as coisas que Deus tem feito, que está se cumprindo. E aí, o versículo, eu identifiquei um versículo aqui de Isaías 41, que no versículo 10 fala que não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque sou teu Deus e te fortaleço, até que o teu sustento com a destra da minha justiça. Eu vejo que a palavra que eu falo para os irmãos hoje que é a obediência a Deus e permanecer firme. Aleluia! Essa oportunidade. Aleluia. Você pode louvar nesta noite. Vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Milagre, irmãos. Aleluia. Oh, sinta a presença de Deus neste lugar. Deixa o fogo apagar minha alma. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Vou deixar 2 versículos para a meditação dos irmãos, que esse versículo fala muito comigo, que se encontra em Mateus 6, 25 e 26, que diz assim: pois vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer e beber, e nem pelo vosso corpo, o qual ao que hás de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observe-se as aves do céu, que não semeiam e não colhem, e nem ajuntam-se no celeiro, mas contudo vosso Pai Celeste as sustentam. Por ventura não sereis vós muito mais do que as aves? Irmãos, esse versículo aqui fala na minha vida, porque o ano passado eu comecei a vir no mês de janeiro na oração, e esse ano eu, mas a Verônica, coloquei um propósito na nossa vida, no mês de janeiro, vindo no mês de oração e coloquei no nosso coração de fazer um propósito com Deus, de pôr a obra do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e independente do que viesse a acontecer, primeiro o reino dos céus. E assim nós começamos a fazer. Irmãos, Deus começou a agir na nossa vida de uma forma que tem hora que eu paro e começo a pensar, não dá nem para acreditar o tanto de bênçãos que Deus realizou na nossa vida em pouco prazo. Os irmãos mesmo sabem que eu tinha aquele carro prata, gastei muito com ele, e estava gastando. Deus viu que estava sendo difícil,
Aí Deus não esperava nós de trocar de carro. Aí Deus abriu a porta para trocar naquele vermelho. E nós não sabíamos como seria, mas estava na mão do Senhor. Aí nós troquemos, mas não sabia que Deus já estava preparando outro para nós. E na terça-feira nós veio na rua, até no último dia do retiro, para buscar o Luiz Fernando. Um rapaz me ofereceu aquele carro ali. Olha para os irmãos saber como é que é o agir de Deus na vida da gente, quando a gente dispõe a fazer a obra dele em primeiro lugar. O rapaz me ofereceu aquele carro ali, eu brinquei com a Verônica. Ô Verônica, vamos apanhar ele? A Verônica falou, nós não temos condições de apanhar isso daí. Isso aí não dá para nós. E quando foi na quinta-feira, nós viemos para trocar o óleo do Gol. Aí o mecânico me chamou e falou comigo, tem muito tempo que você está com esse carro? Falei, não, nem transferi ele ainda. Rapaz, esse carro está batendo no motor. Você tem quanto tempo que você está rodando com ele? Eu falei, tem um mês. Rapaz, esse carro já era para ter batido no motor. Mas como nós estávamos fazendo a obra do Senhor, Deus guardou ele. E Deus nos provou. Nós saímos sem coisa, Deus colocou no nosso coração. Vai ter um rapaz. Nós chegamos lá e o rapaz estava com o carro lá. Ele era para nós, Deus já tinha preparado ele. E chegamos ali, conversamos. A proposta que ele fez deu para nós apanhar ele. E olha para os irmãos ver. Nós pegava antigamente, antes desse propósito com Deus, nós não vinha na quinta, não vinha na terça. Tinha vezes que nós vinha no domingo de manhã e não vinha à tarde. Para sobrar dinheiro, sobrar gasolina para rodar um mês. E chegava no fim do mês, eu pagava lá no posto R$440. Esse mês de janeiro eu abasteci o carro prata, abasteci o Gol e abasteci a moto. Pela misericórdia do Senhor, quando eu fui pagar, paguei os mesmos R$440. Quando a gente se põe a fazer a obra de Deus, Ele realmente guarda cada um de nós. Aleluia, você pode agradecer você nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem, meu Jesus, em nome de Jesus. Vai glorificando o Senhor nesta noite. Deus quer visitar seu coração nesta noite. Tem pessoas que estão nesta noite aqui tribulando, mas Deus vai te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meu Deus, que culto abençoado. Muito abençoado. Deus está falando com cada um de nós hoje. Só quem não está ligado não está sentindo a presença do Senhor. Eu estou impactado com o testemunho dos irmãos, de orar, do Diácono Gilberto, que eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é isso. Você passar por provas e tentar passar sozinho, mas sem Deus você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque Deus é Deus e toda a honra e toda a glória. Precisamos louvar a Ele todo dia das nossas vidas, todos os dias e toda hora, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje meu dia começou muito, muito abençoado mesmo, desde a manhã, desde a Santa Ceia. E a minha esposa não está aqui hoje porque ela está viajando, aquela viagem abençoada que ela faz sempre, da loja. E eu peço aos irmãos que orem por ela, tá? Que dessa vez ela foi sozinha, mas eu sei que o Senhor está com ela. E eu fui em Carangola hoje, depois que ela deixou no ponto, ela viajou, fui em Carangola conversar com meu filho, que já tinha uma semana que eu não vou lá. E domingo passado eu estive lá e eu conversei com ele. E ele é muito rebelde, redio, entendeu? Quem tem filho adolescente sabe como é que é isso. Tem 18 anos e às vezes não aceita muito o que a gente fala com eles. Eu conversando com ele, eu falei, meu filho, faz isso, meu filho, não vai dar errado se você fizer isso. Ele trofou a cara, uma semana sem falar comigo. E ele ia começar na segunda-feira para prestar o serviço militar em Carangola. Eu falei, meu Deus, gente, não se arrumar. Aí eu fiquei apreensivo, porque ele é um adolescente, ninguém pode falar nada com ele. E hoje eu estive lá, aí a farda que estava lá e falou assim, pai, você me ajuda a colocar minha farda, que eu não sei como é que faz isso. Eu falei, meu filho, vem cá, eu vou te explicar o que é. E é uma coisa, gente, para vocês talvez não seja nada,
Mas para mim, cara, eu tenho 2 filhos, cara. Não pude aproveitar de nada do Olavo. Todo mundo conhece o Olavo aqui, sabe que ele é uma bênção. Mas eu não pude participar disso na vida dele. Ele cresceu, a adolescência dele, não estava presente na vida dele. Eu falei, não posso fazer isso com o Gabriel. Minha pai já é um menino já tribulado, já com as coisas da vida. Eu estive lá hoje, entendeu? Para mim foi muito orgulhoso. Foi muito orgulho para mim poder ajudar ele, poder passar para ele o que eu sei. Entendeu? O pastor Ben sabe como é servir o exército. Não é exército, não é quartel, é o time de guerra em Carangola. E eu sei o quanto isso é desgastante para quem não conhece. É muito desgastante, para quem não tem a vocação. Não tem a vocação. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Vou tentar louvar ao Senhor, porque a presença de Deus é muito grande hoje. Vou tentar louvar para agradecer mais ainda o nome do Senhor. Agradecer mais ainda o nome dele. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por Meus irmãos, os irmãos sabem que o nosso grupo, ele, graças a Deus, está remando, mas nós passamos por um momento difícil, os irmãos sabem disso, os irmãos sabem. E um dia eu estava lá em casa, estava trabalhando, e quero contar rapidinho para os irmãos, logo após o irmão Sidney.
E eu estava lá em casa pensando, falei, nossa, os cultos dos varões eram uns cultos tão bons. Não que os outros cultos não tinham sido bons, mas o culto, você não entende o que eu estou falando, irmãos. Tem culto que é travado, tem culto que não vai, não acontece. E eu fico pensando, meu Deus, o culto dos varões era tão culto gostoso, e os varões, o culto foi dando a caída, e eu lá na roça pensando, né? E aí veio o retiro espiritual. E né, minha esposa queria ir, né? A Larissa, os meninos, e estava num aperto muito grande, porque o mês de janeiro teve 150 dias, o de fevereiro já está com 200, já teve 200, o de maio está com 150. E no aperto, e ela foi ali para o retiro, irmãos. E eu fiquei ali trabalhando, ligado com o Senhor. E eu estava precisando uma resposta de Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, e eu tenho que conversar com o pastor, e eu não conseguia, e eu tenho que ver alguma coisa. Mas aí lá na roça, irmãos, ele sendo abençoado no retiro, minha esposa voltou de lá totalmente, né, renovada, alegre, as crianças cheias, e quando ela chegou em casa, aquilo me impactou de uma forma tão grande, aleluia, porque quem está com o som, mas ele impacta o outro, eu contagio o outro, aleluia, eu estava pensando em desistir de vir para a igreja, irmãos. Oh, aleluia, mas Deus visita os seus, e Deus está visitando nós de novo. E quando ela chegou naquela alegria, oh, amor, você não sabe o que aconteceu lá, foi assim,
Ele andava sempre junto, porque é uma amizade que ele tinha profunda. Então, graças a Deus, tem muitos irmãos que às vezes odeia o outro e às vezes quer derramar até seu sangue, mas graças a Deus o Senhor tem estendido as nossas mãos sobre nós e nós sempre está junto para nós agradecer esse Deus que tem. Glória a Deus. 3 da hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está lá na igreja com a paz, Senhor. Não tentem sozinho, meu irmão. Vai. Glória a Jesus. Não tenta sozinho. Porque se você tiver alguém para ir preparar, o Senhor vai levar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Católico conhecido, que os irmãos nos ajudam. Prego na paz, Santo Gozo, meu Jesus. Prego na paz do Santo Gozo,
dele, porque o Senhor tem dado tanta bênção na minha vida desse ano, que eu não sei nem como agradecer, que é somente Deus na presença dele. E nós oramos a oração, Deus bom. Aleluia. Vou descer louvando ao Senhor. Logo após nosso irmão Jeremias também. Aleluia. Agora é uma colherzinha de chá, irmão. Uma colherzinha de chá bem pequenininha. Glória a Deus. Não deixa a chama apagar, não. Glória. Só da igreja capaz de dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que você já imaginou como vai ser aquele dia? Quando você chegar no lado de Jesus, meu irmão, como será? Será que você está preparado para o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e dizer seu novo nome, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer. E com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, aleluia. Será que você já tem nosso futuro? Você está sendo preparado? O sopro não viu, alguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. Não há felicidade que se possa se comparar. E como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar. Valeu a pena obedecer. E com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, é hora para se consagrar com Jesus e consertar. Jesus está bom. Valeu a pena esperar. E com Jesus aqui
Jeremias, em nome de Jesus. E a hora está indo embora, irmãos. Mas quem vai ter sobre o morrabeio, então vamos dando glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deixar um texto de meditação dos irmãos aqui, que se encontra em Mateus 6, verso 19 até o 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Agradeço por me dar em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Já estamos quase retornando o culto ao nosso pastor. Eu quero ouvir o John. Você tem algo para falar? Sei que tem. Não sei se é cantar, se é falar, mas você tem algo aí para ministrar nesta noite. Logo após nosso grupo vai estar louvando com o último louvor, para nós estar recolhendo o dízimo de oferta. E eu já vou retornar o culto ao pastor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar glorificando, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Deus é tremendo, né? Amém. O Velésio disse que só tem ouvido coisas boas do retiro. Realmente, esse foi o melhor retiro que nós já tivemos. Terceira edição. E como ele profetizou, outros já profetizaram, e tenho certeza que muitos ainda irão profetizar, sendo usados por Deus, que a edição 4 ainda será maior e melhor. Feliz estou, meus irmãos, de estar aqui louvando. E o culto hoje começou de maneira diferente, realmente. Testemunhos fortes. Mas o que o Guimará falou mexeu um pouco comigo, porque por várias vezes, Guimará, eu também quis desistir. Quem nunca quis desistir? Mas eu me lembrava sempre de onde eu vim. De onde eu vim, não, onde eu estive. Eu nasci no berço evangélico e saí. E às vezes eu me lembro, pensando em desistir, eu me lembro de onde eu estava. Como foi ruim o lugar onde eu estava. Só que enquanto eu estava lá, eu cantava muito. E falava assim, ó. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Enquanto eu estava lá pensando em desistir, eu sempre tive um Deus que olhava por mim. Enquanto eu estava pensando em entregar tudo, eu sempre tive um Deus que olhava por mim. Mas esse Deus, um dia, Ele mandou seu filho morrer por mim. Eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje. Mas Ele sabia que eu ia estar aqui. Você nem sabia que você estaria aqui hoje. Mas Ele sabia. Ele sabe. Então, Guimarães, como você disse, quando você pensar em desistir, quando você pensar em
e parar, lembre-se que foi Jesus, cadê? O Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como de quem diz que é o fim. Eu pensei que está perdido, não me aparece um amigo que tem pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que não primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Então, gente, quando pensar em desistir, lembre-se que foi Jesus que morreu numa cruz e ele é o Nazareno. Então não desista, porque ele não desistiu de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né, irmãos? Pena que nós temos que já encerrando essa oportunidade. Mas quem sabe o próximo turno nós começamos às 6h30. Começa às 6h30, que tem muito talento no grupo, louvando, outros testemunhando, pregando a palavra de Deus. Estou muito feliz nesta noite. A minha mãe costumava dizer uma coisa. Ela falava que o diabo ele faz duas coisas muito bem. Ele levanta e cai. Aleluia, glórias a Deus. Ele deu investida contra o grupo, ele deu investida contra a igreja, ele deu investida contra o retiro. Ele achou que essas portas aqui iam estar fechadas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas a igreja está passando por cima nesta noite. Aleluia, porque é Deus quem cuida da obra. Oh, glória. Vamos colocar de pé, mas em nome de Jesus. Pastor Valdeci orando para nós recolher o título e a oferta. E o conjunto louvando o último louvor desta noite. E depois eu retorno o microfone para o pastor, que provavelmente ele vai falar mais alguma coisinha. Mas aí já é com o pastor de Elohim. Eu prego 5 minutos, com 10, 1 minuto, aí já não é comigo mais. Oh, glória! Podemos, Senhor nosso Deus, Pai, que estamos nós para as nossas ofertas, nossos dízimos, Pai, trazendo eles totalmente desarmados para nossos corações, Pai, preparados, Pai, para fazer a tua obra. Deus Santo, eterno e poderoso, peço a Ti, Pai, que agora nesse momento aumente cada uma a 30, a 60 e a 100 por cada uma delas. É o que nós lhe pedimos agradecido no santo nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Divino companheiro no caminho, sua presença sempre logo pra sentar. Já nesse lar de coração.
poder adorar esse Deus. Amém? Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, livro de Êxodo, no capítulo 3, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Todos os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Irmãos, esta palavra, falando a respeito da chamada de Moisés, a qual os irmãos conhecem, sabem muito bem que Deus chamou Moisés para estar trazendo livramento ao seu povo que estava ali no Egito. Mas, irmãos, hoje eu não quero estar falando a respeito do livramento ali do povo de Israel, mas trazer aqui para os irmãos, frisar rapidamente, nesses minutos, a respeito dessa chamada da parte de Deus na vida de Moisés. Conforme nós lemos aqui no texto, Moisés ele estava ali apacentando o rebanho de seu sogro, e conforme nós sabemos, irmãos, Moisés ele nasceu ali no Egito, durante 40 anos da sua vida ele passou ali no Egito, sendo formado ali, instruído no palácio ali com o faraó, sendo um dos príncipes ali do Egito. Então Moisés, irmãos, ele conhecia muito bem a tradição dos egípcios, alguém estudado ali, alguém bem entendido, mas conforme nós sabemos na palavra de Deus, Moisés então se torna ali um homem grande no Egito. Mas segundo o que aconteceu ali dele ter se conduzido dos seus irmãos, matado um egípcio, ele precisou se apartar do Egito, fugindo ali para o deserto, foi parar na casa de Jetro, que foi aqui o segundo tempo da sua vida, que a vida de Moisés nós podemos dividir aqui em 3 tempos. O primeiro 40 anos no Egito, os segundos 40 anos ele passa ali na casa de Jetro, no deserto, e o terceiro foi conduzindo, que foi entre os 80 a 120, conduzindo o povo de Israel até ali chegar à terra prometida. Então, irmãos, Moisés ele era um homem grande, um homem bem estudado, um homem bem instruído, conhecido ali no Egito. Mas Deus, irmãos, Deus ele trabalha de forma que nós muitas vezes não compreendemos, porque o que é a nossa sabedoria diante da sabedoria de Deus? O que somos nós diante da grandeza de Deus? Eu me lembro, quando aconteceu com Jó, passando por toda aquela aflição, toda aquela dificuldade, logo nos primeiros capítulos, se não falha a memória ali, no capítulo 13, vai estar falando a respeito de Jó, querendo se apresentar diante de Deus, querendo que Deus viesse ao seu encontro, e ele diz ali, em alguns versículos ali, ele diz que ele ia apresentar suas queixas diante de Deus, ia estar mostrando a Deus ali que ele era um homem justo, era um homem temente, íntegro, ele achou que poderia ter um diálogo muitas vezes, de
pé de igualdade com o Senhor. Mas quando Deus se apresenta a Jó, nós vemos que Deus ele faz aproximadamente cerca de 70 perguntas para Jó, e Jó não tem resposta de uma. Então o que Jó faz? Ele só tem que reconhecer que Deus é grande, e nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Então, irmãos, quando Deus se apresenta aqui a Moisés, era algo comum de acontecer no deserto, uma sarça, né, se queimar, uma sarça pegar fogo, que existem os tipos de sarça que ela tem um combustível próprio ali, com calor, né, ela acaba aquecendo ali e ela pega fogo. Só que ela pega fogo e ela se consome, né? Naturalmente ela vira cinza e vira pó. Então Deus tem a sua forma de trabalhar numa coisa simples, né, que era comum, e isso Moisés sabia muito bem, que uma sarça pegava fogo e se consumia. Mas agora Deus, para chamar a atenção de Moisés, Deus usa muitas vezes coisas simples, irmãos, né? Mas Deus confunde os grandes sábios entendidos com coisas simples. Deus, né, a Bíblia nos mostra que a sarça agora começa a pegar fogo. Eu acredito que a princípio nem chamou a atenção de Moisés. Uma sarça pegando fogo é coisa corriqueira, é coisa comum. Mas daí a pouco aquela sarça ela não se consome. Ela continua da mesma forma. O fogo está ali aceso e a sarça não desaparece, a sarça não consome. Então isso já intrigou Moisés. Por quê, irmãos? O fogo natural, nós sabemos que ele tem um objetivo, que é consumir. O homem conseguiu, né, de alguma forma estar fazendo uso do fogo, mas até para cozinhar algo, se você deixa ele cozinhando e não tirar no tempo certo, vai ser consumido, aquilo vai ser queimado. Isso Moisés compreendia. Mas agora, irmãos, que fogo é esse que queima e não consome? Isso, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que isso chamou a atenção de Moisés. Então Moisés agora, ele vai se virar, opa, isso aí eu não entendo não. Apesar de ser sábio, ser grande, né, ser uma pessoa entendida, mas conforme nós vemos na palavra de Deus, 1 Coríntios, ali, se não falha a memória, capítulo 1, versículo 27, vai estar falando que Deus usa as coisas, né, loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus ele usa as coisas pequenas, fracas, para confundir as fortes. Então, irmãos, Deus age muitas vezes de forma que não vamos entender, mas Ele nos chama a nossa atenção e nos leva ao propósito que Ele quer nas nossas vidas. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, a respeito do fogo de Deus. O fogo de Deus, ele é realmente diferente. O fogo aqui da terra, ele tem um propósito que é consumir. Mas o fogo do céu, irmãos, ele tem vários propósitos. O fogo do céu, ele pode agir de várias maneiras. E é isso que eu quero estar vendo com os irmãos. O fogo do céu, ele é diferente. Primeiro ponto que eu quero trazer com os irmãos, nós vamos encontrar o fogo de Deus fazendo uma obra em Isaías, no capítulo 6. A Bíblia vai estar nos mostrando, né, que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão, que ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que os serafins ali voavam em volta do trono de Deus. Com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto e com duas voavam. E quando Isaías ele vê, né, esta visão, a palavra de Deus nos mostra que ele reconhece, irmão, o seu pecado. Ele reconhece que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. E isso, irmãos, eu compreendo que a santidade de Deus, ela faz isso conosco. A presença de Deus, ela desnuda o homem do seu pecado, do seu caráter. Muitas vezes nós estamos escondidos, muitas vezes sem olhar para nós mesmos, mas diante da presença de Deus, é como um espelho que nos mostra quem nós realmente somos. A presença de Deus, ela tem esse efeito na vida do ser humano, de realmente demonstrar quem nós somos. E quando Isaías, ele vê essa visão, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e eu vou perecer, porque eu vi o Senhor dos exércitos, eu vou morrer, o Senhor é santo. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmãos,
que Deus age de forma diferente ali com Isaías. Isaías, ele não morre. O Senhor manda que um serafim pegue agora uma brasa viva do altar, vem e toca os lábios de Isaías, e diz que o pecado de Isaías foi purificado. Então, irmãos, eu compreendo na palavra de Deus que o fogo do céu, ele tem poder para purificar o crente em Cristo Jesus. Porque, irmãos, nós vivemos um tempo que nós estamos carecendo cada vez mais deste fogo. Porque, irmãos, Isaías, ele tinha um lábio impuro. E isso, irmãos, levava Isaías o quê? A viver uma mornidão espiritual. Isaías vivia, muitas vezes, como a maioria, dos servos de Deus vive hoje, numa mornidão, numa rotina. Nós acostumamos de vir muitas vezes à casa do Senhor, tornamos para a nossa casa, trabalhamos, voltamos no próximo culto, e às vezes, irmãos, não desfrutamos do que Deus tem realmente para as nossas vidas. E conforme nós vemos aqui acontecendo com Isaías, nós vemos, irmãos, que Deus, ele quer purificar o seu servo. O Senhor, ele quer trazer essa purificação sobre os seus filhos. E assim Deus age, mandando que o serafim viesse e tocasse os lábios de Isaías. E nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, quantos lábios precisam ser purificados? Porque, irmãos, a palavra de Deus nos mostra sobre algo, muitas vezes, que nós fazemos no dia a dia. Hoje está sendo muito comum no meio de servos e servas do Senhor, e nós agimos como se isso fosse algo normal. Hoje, quantos lábios precisam ser purificados da fofoca? Quantos lábios precisam ser purificados, muitas vezes, de palavras torpes, que não agradam ao Senhor? Hoje, irmãos, a fofoca passou a ser algo comum no meio do povo de Deus. Um irmão falar mal do outro irmão. Mas se nós formos ver, isso é pecado contra o Senhor. Isso é um pecado grave. A palavra de Deus nos mostra no livro de Salmos, de número 101, se não me falha a memória, no versículo 105, no versículo 5, que aquele que difama ao seu irmão, o Senhor virá contra ele. Aquele que difama o seu irmão, Deus, chegará um momento que Deus vai tratar com ele. A Bíblia nos mostra não apenas ali em Salmos 101, mas mostra também em Salmos 50, a partir do versículo 16 ali, Deus falando a respeito daqueles que se assentam para falar mal do seu irmão. Deus dizendo que vai vir no momento certo, Deus vai colocar tudo em ordem diante de ti e virá contra ti para te despedaçar. Isso que Deus fala ali no Salmo 50, no verso 22. Muitas vezes nós tratamos isso como algo comum. Então, quando nós vemos Deus falando com Isaías, o anjo falando com Isaías, o anjo diz que tocou os lábios de Isaías e tirou a iniquidade de Isaías. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é um tipo de pecado que nós fazemos que nós cometemos, de forma rotineira, e não pedimos mais perdão. Por quê? Porque nós vemos isso como algo normal. Então isso é iniquidade, passou a ser normal na vida do cristão. Mas, meus queridos e amados irmãos, o fogo de Deus pode purificar essa situação. O fogo que vem do alto, ele quer purificar os seus lábios. Aconteceu na época de Isaías, irmãos, aconteceu o serafim trazendo do altar de Deus uma brasa e tocando os lábios de Isaías. Mas, irmãos, o fogo, ele continua aceso no altar de Deus. Deus, ele continua querendo purificar. Hoje nós passamos quanto tempo de Isaías até chegar nos nossos dias? Mas este fogo, irmãos, continua sendo trazido aos nossos dias. Mas de que forma, irmãos? É serafim que hoje traz? Não é mais serafim. Hoje é o próprio Deus que traz esse fogo na pessoa bendita do Espírito Santo. E este fogo do céu,
ele não tem apenas o objetivo de purificar, mas este fogo, ele também pode tirar o medo das nossas vidas. Nós vemos quando o Senhor Jesus, quando João Batista, ele está pregando no deserto, ele vai falar ali, quando ele se refere a Cristo, ele vai estar dizendo, Mateus capítulo 3, versículo 11, se não me falha a memória, ele vai estar dizendo que aquele que vem após mim, ele não batizará apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, e nós vemos isso se cumprindo, sabe onde? Nós vemos se cumprindo lá no Pentecoste. Quando Jesus, ele se ascende aos céus, a Bíblia mostra que depois que ele ressuscitou, ele, no capítulo 1 ali do livro de Atos, ele ficou ainda cerca de 40 dias, ali entre os irmãos, Jesus aparecendo ali, até que ele ascende aos céus. Quando a última vez que Jesus apareceu antes de subir, estavam todos reunidos ali no cenáculo. A Bíblia mostra ali que ele apareceu no meio deles, falou com eles, depois ali falou com eles para ir para o Monte das Oliveiras, e Jesus dá as últimas instruções e ascende aos céus diante dos olhos ali dos discípulos, ali de mais alguns irmãos. A Bíblia diz que cerca de 500 pessoas que estavam ali, que viu o Senhor Jesus ascendendo aos céus. E Jesus, ele dá uma instrução aos seus discípulos: vai para Jerusalém, volta para lá, fique lá, porque vocês receberão a promessa do meu Pai, que eu enviarei a vós. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, os discípulos, eles tornam para Jerusalém, de onde eles estavam antes. Nós fomos ver no livro de João, no Evangelho capítulo 20, se não falo a memória, versículo 19, onde antes eles estavam com medo dos judeus, estavam de portas fechadas ali. Então eles retornam para este lugar novamente e começam a orar, começam a buscar o Senhor, estão reunidos ali neste cenáculo, esperando que a promessa de Deus viesse sobre a vida deles. Mais interessante, irmãos, que eu vejo que eles clamam por essa promessa, eles buscam pelo fogo do céu, eles buscam por ser cheios realmente da presença de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de fast food, que queremos tudo pro agora, queremos apenas um clique aí no celular, queremos que tudo aconteça. Nós estamos sem paciência para esperar nada, tudo nós queremos para ontem, mas vemos que o reino de Deus não funciona desta forma. É preciso perseverar, é preciso buscar, que a Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Então, o que está faltando, irmãos, é perseverança da minha e da sua parte, que Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Então, meus queridos amados irmãos, nós vemos discípulos ali em Jerusalém, começa a buscar. Primeiro dia, nada acontece. Segundo dia, nada acontece. Terceiro dia, nada acontece. Mas eles continuam ali: Senhor, manda do fogo, manda a tua presença, Senhor, derrama da tua promessa. Eles continuam no quarto dia buscando. No quinto dia, eu acredito que muitos desistiram naquela época, imagino hoje, porque receber a promessa do Senhor, que viria o Espírito Santo, foi cerca de 500 pessoas que ouviu, mas na hora que recebeu, irmão, só tinha 120, 380 voltaram atrás, mas esses 120, no quinto dia, estava lá continuando buscando: Senhor, manda do teu fogo. No sexto dia, eles estavam lá: Senhor, manda do teu fogo. Sétimo dia, não chegou ainda não, vou continuar buscando: Senhor, derrama da tua presença, derrama do teu fogo sobre a minha vida. Oitavo dia não aconteceu, continuaram. Nono dia não aconteceu, estavam lá novamente, até que no 10º dia, a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, no versículo 3, que de repente veio do céu um vento veemente, línguas como que de fogo sobre cada um deles. O fogo do céu desceu, irmãos. O fogo do céu queimou aqueles irmãos que estavam
rápido. A Bíblia mostra que quando começou, né, que o Espírito Santo tomou todos aqueles, que o fogo desceu realmente naquele lugar, irmãos. A Bíblia diz que línguas estranhas foram repartidas e isso começou a comover quem estava à volta. De repente o povo de Jerusalém começou a chegar para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia mostra, irmãos, que agora Pedro, ele se coloca de pé no meio daquela multidão e começa a pregar a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, o que eu entendo? Eu entendo que o fogo de Deus, ele arranca o medo. Aquele que vive na covardia, muitas vezes tem medo de pegar um microfone e dizer que Deus é bom. Peça do fogo do céu que ele vai arrancar esse seu medo. Tem medo de falar para alguém que Jesus salva. Peça do fogo do céu que ele vai arrancar esse seu medo. Meus queridos, Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para purificar. O Espírito Santo, ele tem poder para te transformar num novo homem, numa nova mulher. Esse fogo que vem do céu, ele faz uma mudança total na sua vida. Nós precisamos, no tempo que nós estamos vivendo, pedir mais ao Senhor, derrame mais sobre a minha vida, e não desistir, irmãos, continuar insistindo, que nós vemos que a presença de Deus é para quem vai em frente e insiste. A presença de Deus é para quem busca realmente de todo o seu coração. E a presença de Deus, ela faz total diferença na vida do servo e da serva do Senhor. O fogo do céu, ele faz diferença nas nossas vidas. Depois que os discípulos foram cheios, irmãos, o fogo de Deus, ele tem poder para te dar força para resistir às dificuldades. Você sabia disso? O crente cheio do poder de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, ele tem mais condições de resistir às dificuldades. Muitas das vezes nós vivemos desanimando. Muitas das vezes, irmãos, porque nós estamos precisando nos encher mais de Deus. Nós vemos acontecendo isso com os discípulos ali. Antes estava com medo, tinha medo ali, tudo fechado. Até de sair para falar do amor de Deus, Jesus já tinha voltado, né? Já era, a ordenança já tinha sido dada, mas eles estavam com medo, não saíam pregando. Enquanto não foram cheios, né? Não falaram do amor de Deus. Então precisamos ser cheios. Diante da dificuldade, na hora de fazer a obra de Deus, o que é que acontece com os discípulos, irmãos? Como eles saíram pregando, cheio da presença de Deus, a Bíblia mostra que com a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, e isso incomodou as autoridades. O que é que eles fizeram? Mandaram prender os apóstolos, prenderam ali os discípulos do Senhor, prenderam, mas não tinha acusação contra eles. Daí a pouco chama eles para um conselho e faz o que? Ameaça eles, não pregue mais desse nome, não fale mais desse nome, e não parou por aí. Vamos fazer o que? Vamos dar um couro neles. Pegaram, irmãos, deram um couro nos discípulos. A Bíblia mostra no livro de Atos, capítulo 5, apanharam, 5, versículo 40, apanharam. O que os discípulos fizeram neste momento? Era para desanimar, vou blasfemar. O Senhor está deixando nós tomar couro aqui, né? Nós tomando couro em prol do nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia mostra no versículo 41, que sabe o que eles fizeram? Eles saíram alegres, regozijando de ter sido digno de sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus. O que faz isso, irmãos, na vida do crente? É ser cheio da presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É a diferença que nós vemos na vida do servo e da serva do Senhor. É ser cheio do Espírito Santo de Deus, é pedir a Deus para derramar realmente deste fogo sobre as nossas vidas. Conforme o Johnny, né, ele comentou, o diácono Johnny, né, o irmão comentou a respeito muitas das vezes da dificuldade de querer parar, mas nós vemos, irmãos, que vários servos do Senhor passaram por essa situação. Mas Jeremias, quero trazer rapidamente aqui a respeito de Jeremias. Nós vemos que a chamada foi uma chamada muito árdua na vida de Jeremias, e chegou ao ponto de Jeremias também querer desistir.
ele queria parar na sua caminhada, mas nós vemos Jeremias no capítulo 20, no versículo 9, Jeremias teve algo que não deixou ele parar. Humanamente ele não queria mais nada, mas se nós formos ver no versículo 9 ali do capítulo 20, ele pôde dizer o seguinte, que eu vou parar, não vou falar mais no nome do Senhor, vou deixar esse povo para lá, estou abandonando tudo. Mas daí a pouco Jeremias disse que tinha um fogo que ardia no coração dele, e ele não conseguia parar. Parecia que isso estava queimando os ossos de Jeremias. Então Jeremias ele não consegue parar, ele vai em frente, irmãos, porque tinha algo que estava dentro de Jeremias fazendo a diferença. O que fará a diferença no dia que nós estamos vivendo? É esse fogo do Espírito Santo. É isso que nós precisamos para não desanimar no nosso ministério. É isso que nós precisamos para nós não retrocedermos, não voltarmos atrás. É isso que nós estamos precisando, irmãos, essa chama voltar a arder nos nossos corações, pois a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus, ele tem mais para mim e para a sua vida. Deus, ele tem mais dos altos céus para cada um de nós, mas basta nós nos colocarmos na posição, nós buscarmos realmente com mais intensidade para que este fogo seja derramado sobre as nossas vidas. Nós vemos, irmãos, que o povo no passado, eles tinham dificuldade para servir ao Senhor, tinha que ser na base da força. Por quê, irmãos? Só tinha o Espírito Santo de Deus quem tinha sacerdotes, reis e profetas. O povo não tinha o Espírito Santo de Deus, mas Deus disponibilizou para mim e para você. Hoje nós temos tudo que nós precisamos para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Tem pão da vida, tem água viva, tem o Espírito Santo nos ajudando, tem o Espírito Santo nos consolando, nos fortalecendo, nos colocando de pé, tem o Espírito Santo nos dando graça. No momento que estamos desanimados, ele renova as nossas forças. Então, irmãos, nós temos tudo que nós precisamos para ir em frente, e o Senhor quer derramar mais e mais sobre as nossas vidas. Basta nós realmente abrirmos nossos corações e buscarmos, porque Deus tem mais para cada um de nós. Amém? Que Deus continue assim abençoando a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda tem fogo no altar nessa noite aí? Ou o fogo já se apagou nesta noite? Aonde tem uma mão levantada, levanta a sua mão. E aonde tiver uma mão levantada, vai ter fogo tocando a tua mão nesta noite.
gente que está precisando dos lábios ser queimado nessa noite, vai queimar agora. Só quem tem boca para poder abrir a boca e adorar a Deus. Coloque a mão no ombro do teu irmão e glorifica a Deus juntamente com ele. Esse dia semana que teve um jantar aqui, a hora que a gente estava dando testemunha aqui dos meninos que foram batizados com o Espírito Santo lá do Retiro, eu fui lá na cozinha, falei, Cecília, tem um menino seu lá dando testemunho, mas eu tenho certeza que aquele menino menor seu foi batizado com o Espírito Santo. Eu estou aqui no culto aqui, o Espírito Santo me cobrando isso desde o início. Irmão, lá no Retiro, os outros foram batizados, mas esse aqui, eu cheguei me ouvindo perto da boca dele na hora que ele estava falando os pés. Esse aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Eu cheguei me ouvindo pela boca dele e ele estava falando línguas estranhas naquele momento. Você pode glorificar a Deus, eu tenho certeza. Esse aqui é mais um que Jesus batizou ele com o Espírito Santo. É só isso. Você pode glorificar a Deus nessa noite.
fogo, irmão. Vamos conservar esse fogo. Aleluia. Quem pode abrir a boca e dar um glória a Deus bem forte? Quem pode abrir a boca e dar um aleluia bem forte? Muito bem. Meus amados, a hora já foi embora, irmãos. Tá? Os varões estão com a lembrancinha para entregar para as crianças. Não sei como é que vai ser feito ali. Para as crianças não, para as mulheres. As crianças vão querer. Mas a criança vai meter para eles uma bola, tem que dar. Glória a Jesus. Amém, amados? Então nós vamos fazer aqui os anúncios, já vamos terminar, irmãos. Olha, presta atenção aqui nos anúncios. Tá? Um culto desse aí, se você não botar um freio aqui, não para mesmo não. Tá? Terça-feira, 19h30, tem oração aqui, com a participação das irmãs da CIB, das diaconisas, e haverá ensaio com as crianças. Tá, irmão? Então as irmãs aproveitam, por favor. As crianças precisam ensaiar para quinta-feira. Então terça-feira eles vão ensaiar lá atrás. Lá atrás. Vai ensaiar onde? Lá atrás. Nós vamos orar aqui. Nós vamos orar aqui. Tá? Muito bem. Quinta-feira, 19h30, culto com a participação das crianças. Por favor, não deixe seu filho em casa. Venha com ele. Não manda ele não, irmão. Venha com ele. Venha com ele. Repita comigo. Não manda ele não. Não manda ele não. Venha com ele. Venha com ele. Tá? Sábado, 6h30 da manhã, temos aqui o círculo de oração. Bem, queridos, a partir das 6h30 da manhã. Tá? Escala de sábado. As irmãs da CIB, porque domingo é culto das irmãs. Tá? As irmãs da CIB, as diaconisas, tá bom? Então, a escala de sábado da consagração das irmãs é com a CIB, porque domingo é culto delas. Então, as irmãs, por favor, coloquem o relógio para despertar e venha para cá orar. E os irmãos também, você está em casa, vem orar com a sua esposa. Aqui, tá? 6h30 da manhã. Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu entendi. Eu entendi. Glória a Jesus. Domingo, 8h, aula dos professores, 9h, escola bíblica dominical. O assunto, como eu falei hoje, importantíssimo: o discípulo, o Cristo e o caráter. 19h, culto com a participação da CIB. Aniversariante do mês: Victória e também o Wesley e Etilane. Aniversário de casamento. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Os que estiverem aí, por favor, venham aqui no púlpito para a gente orar. Tá? Para depois as irmãs entregar aí a lembrança. Os irmãos, os varões, entregar aí as lembranças. Quero dizer para os irmãos que faltava conta para completar hoje aí os